Seja bem-vindo ao Paiva Talk, podcast onde a gente compartilha sobre transformação pessoal. Já vou pedir para você se inscrever no nosso canal aqui do podcast para você receber conteúdos de primeira. E hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo. E hoje eu tô com um cara que o cara é bravo. O cara é brabo, hein? Escritor, palestrante, CEO e fundador da Newcastle. Seja bem-vindo, Gustavo Martinez ou Martinez? Martinez. Martinez, é argentino? Sobrenome argentino. Argentino, mas não é argentino, é brasileiro. Sou brasileiro, mas meu pai é argentino. Ah, tá explicado. Gustavo, seja muito bem-vindo ao podcast. Valeu, Danilão. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui com você, pra gente bater um papo aí, jogar conversa fora, falar Legal. de empreendedorismo. Vamos explorar muito esse campo aí, empreendedorismo, falar um pouquinho sobre você. Gu, começa se apresentando aí pro pessoal. Quem que é o Gustavo? Sou Gustavo Martinez, eu sou aqui de Campinas, tenho 38 anos e eu falo que eu gosto de ser o transmissor da boa mensagem, né? A gente levar palavras aí de motivação e esperança para as pessoas aí que nos seguem, né, assim, na vida. E eu sou empreendedor, eu sou fundador do grupo Newcastle Idiomas, que é uma rede de escola de inglês que nasceu aqui em Campinas. Legal. E quantas escolas são no total? Atualmente nós estamos com 10 unidades. Legal. Aqui na região, são 4 em Campinas e as demais nas cidades em volta. Uhum. E, me tornei escritor, já tinha esse hobby de leitura, né? Uhum. Tenho esse hábito já há 5, 6 anos ali, eu tenho o hábito de ler aí 40, 50 livros por ano. E naturalmente, por ano, sim. Bastante. Sim, foi transformador. Transformador, assim, nos meus resultados do empreendedorismo mesmo. Uhum. E aí a gente faz muitas palestras, reuniões com a equipe. Legal. E tal. Então, é onde a gente absorve muito conteúdo aí para compartilhar e para aplicar na nossa vida, né? Legal, muito bacana. E essa ideia de você ser escritor, palestrar, ela é antiga ou surgiu agora, nesses últimos anos, depois de você ter fundado a Newcastle? Não, na verdade eu me tornei escritor, é o que eu falo, às vezes você vai encontrar pessoas que Deus vai enviar na sua vida, que vai fazer aquela provocação do bem. Uhum. E aí eu teve uma oportunidade que eu estava participando de uma mentoria, né, com empresários aqui da região, e aí um deles trabalhava numa editora. Legal. E aí eu contei ali minha trajetória do mundo de vendas, no mundo das matrículas, o caminho que eu percorri até começar a empreender, e aí ele me provocou. Ele falou, você tem que escrever um livro de tudo isso que você está compartilhando aí, que o nicho de idiomas é um nicho grande, é um mercado que, né, bem explorado em todo o território nacional, várias marcas, várias redes, e muitas pessoas que trabalham com isso, né, podem se identificar com alguma coisa aí que você compartilhar. Legal. E aí foi onde eu escrevi o Managers, né, que é um livro que eu lancei em 2020. Esse daqui foi o primeiro, 2020, Esse foi né? o primeiro, Ó. Esse livro aí ele é bravo. com foco em vendas, Ele é foco em empreendedorismo, liderança. E aqui fala de toda a sua trajetória, de como você começou, um pouquinho de liderança, exemplo, coragem. Na verdade ele não conta nem tanto assim a minha trajetória, e sim os princípios que nós aplicamos na nossa empresa. Legal. E aí que começou a crescer. Então, onde nós saímos aí de uma unidade, em 3 anos batemos 10. Então, matriculamos aí 35 mil pessoas em uma década, 35 mil alunos na marca, né? Uhum. Mais de 35 mil, na verdade. Então, o Managers, ele é um livro que, na verdade, ele era um manual da Newcastle, né? Um manual interno ali da nossa empresa. Até foi um livro que eu escrevi relativamente rápido, porque eu já tinha todos esses conteúdos e a gente só transformou em livro, né? Entendi. Então é um livro bacana, assim, para quem... Você pegou todo o seu acervo aí de conteúdo que você tinha, desde quando você estruturou a Newcastle, Sim. E colocou, envelopou ele dentro desse livro. Então ele serve para quem quer empreender, para quem quer fazer uma gestão de liderança ali no seu grupo da empresa. Sim, sim. Ele são 21 conceitos, né, 21 princípios, de uma linguagem bem simples, de fácil absorção, assim, né? E ele serve para todas as pessoas que buscam assim um desenvolvimento profissional, independente ali da área de atuação. Então ele traz muitos conceitos, né,
que é um resumo ali de todas as mentorias, livros que eu li, palestras e mentorias que eu participei. Então, ele é um bloco de tudo. Aquelas mudancinhas de mindset que a gente tem, pô, ideia legal, deixa eu aplicar na minha empresa. Pum, deu resultado, vamos colocar ali. Ah, isso deu resultado, deixa eu incluir aqui no nosso manual de conduta. Legal. E aí foi na pandemia, né? Eu escrevi ele na primeira onda lá da pandemia, e tudo fechado, as escolas todas fechadas, empreendedor sempre tá com a mente Cabeça ali borbulhando. milhão. Falei, eu preciso canalizar essa energia, não podia sair, não podia fazer nada, né? Então eu falei, vamos escrever. Vamos e quanto escrever. tempo você demorou para escrever esse livro? Esse livro, assim, a escrita dele foi, assim, 1 mês e meio, foi rápido, mas o estudo foi mais longo, né? Foram ali uns 3 meses de estudo, pegando todo o conteúdo ali que eu tinha, coisas que eu acho importante para um profissional performar, né? Então, por exemplo, um resumo desse livro, ele traz uma mentalidade de você construir resultados. Então, quando eu iniciei no mundo das matrículas, eu tinha 19 anos de idade, era um emprego que na teoria era uma vaga para freelancer, e eu só ganhava comissão. Na época lá, a escola que eu entrei não me pagava nem vale transporte. Então assim, você vendeu matrícula, você voltava com um dinheirinho no bolso. Não vendeu, voltava com o bolso vazio. E naturalmente, sem eu perceber, ali já foi criando uma mentalidade empreendedora. Porque eu tive grandes líderes e gestores nessa empresa, pessoas que são meus mentores até hoje, que me ensinaram quase tudo que eu sei desse ramo de liderança, vendas. E aí a gente vai aprendendo e vai criando. Então, por exemplo, nesse livro eu trago esse princípio da mentalidade empreendedora, que é diferente de uma mentalidade mais de CLT. O CLT, na teoria, ele tem uma estabilidade ali de ter um recurso financeiro garantido em troca de uma carga horária que ele vende. O empreendedor, muitas vezes, o vendedor por comissão, profissionais autônomos, né, que trabalham para construir aí o seu resultado, não tem essa garantia. Então, muitas vezes, quando a gente está em baixa ali, não está performando da forma que nós gostaríamos, naturalmente dá uma baladinha ali no emocional, no financeiro e tudo mais. Mas, em contrapartida, se você performar, você consegue muitas vezes triplicar, quadriplicar o que você ganharia como CLT. Então, eu trago esses gatilhos, né? Legal. Trazemos sobre finanças, sobre exemplo de liderança. Então, um profissional de alta performance, feedback ali que a gente viu ali com os estudos que nós tínhamos na nossa empresa, os colaboradores que mais se destacavam, que mais construíam resultados positivos, que batiam recordes de venda, de desempenho, de faturamento, eles tinham uma estabilidade financeira melhor, estavam com as contas pagas. Às vezes aquele colaborador que trazia esses problemas externos para dentro da empresa não conseguia performar igual. E geralmente a gente viu que os problemas internos eram 2, ou relacionamento ou dinheiro. Ou alguma coisa não estava legal com o namorado, com a namorada ali, ou parte financeira, preocupado com alguma conta. Então, assim, são gatilhos, não superficiais, mas que traz essa análise para você, se fizer sentido para o leitor, ele aprofundar um estudo maior sobre isso, né? Mas que nós aplicamos assim na nossa empresa, que nós começamos a trabalhar ali internamente e, de fato, o resultado começou a multiplicar ano a ano, desde quando nós começamos a aplicar esses princípios. Então, o que eu falo ali é que o manager, os 21 princípios, eles são validados. Não é uma biografia da minha vida, da minha história. Não, são princípios validados que nós aplicamos dentro da nossa empresa e tivemos resultados de crescimento, sobrevivemos à maior crise aí dos últimos 100 anos no empreendedorismo, que foi a pandemia, Exatamente. De 3 anos aí, 20, 21 e 22, ou ficamos fechados por muitos meses, ou quando abri era 10%. Isso daí, quantas escolas tinha aberto quando começou a pandemia? A pandemia iniciou em 2020, nós estávamos com 7. 7. Que nós continuamos, inauguramos algumas escolas em 2020. Na ousadia, bem naquela questão de eu não imaginava o que a pandemia iria se tornar. Então, como a empresa estava multiplicando ali a cada ano, pela glória de Deus que nos abençoou, tudo que a gente faz na vida sempre é Deus que nos concede, né? Esse propósito da gente buscar mais, e tudo que a gente faz na nossa empresa é para honrar a Deus. Então,
E só que na pandemia a gente continua inaugurando escola, Uhum. principalmente no primeiro ano de pandemia. E depois não, seguramos. Então esse Aí deu uma ano mesmo segurada. aqui foi um ano de arrumar a casa. É aquele negócio, Foi dar aquela sobrevivemos. reestruturada dentro da Reestruturada. escola. Sim. E durante esse processo da pandemia aí, né, que veio e tirou metade das pessoas que estavam empreendendo, fecharam, os aluguéis voltaram a ficar mais caro, o pessoal acabou desocupando os espaços. Para você, qual que foi a maior dificuldade nesse momento? Surgiu a pandemia, você está empreendendo, abriu novas escolas, qual que foi a sensação naquele momento ali para você? Ó, essa pergunta é interessante aí, Danilão. Eu acho que o maior desafio que a gente teve foi que todos esse cenário ruim que estava acontecendo de inflação, reajuste, teve um ano lá na pandemia que reajustou os valores de aluguéis em quase 30%. Se eu não me engano, foi em 2022 que deu um boom lá nos reajustes e a gente teve que renegociar com todos, né? Todas as nossas unidades estão no mesmo endereço até hoje, desde quando inaugurou. Só que eu acho que o maior desafio foi tratar assim, a mentalidade das pessoas. Eu vi que a pandemia, ela iniciou sem tanta... Acho que a maioria das pessoas não tinham tanta expectativa assim, delas durarem tanto tempo, mas foi tendo aquela dose de veneno diário. Uhum. Acho que todo dia todo mundo recebia notícias ruins na televisão, ou perdeu algum ente querido, teve que passar por esse processo de luto que infelizmente a pandemia trouxe, ou conheceu pessoas que tiveram seus projetos que morreram também, seja perdeu um emprego, uma empresa que fechou, aquilo que você investiu uma boa parte da tua vida em estudos para você construir uma carreira, e a pandemia, para a maioria das pessoas, deixou alguma sequela, né? Seja na vida pessoal, financeira, profissional. E aí eu vi que chegou mais pro final da pandemia já, a maioria das pessoas estavam muito contaminada, muito descrente, muito com medo do amanhã, muito sem perspectiva. E eu acho que o sucesso de toda empresa são as pessoas, né? É aquilo que a gente fala, assim, dentro de todo CNPJ, de todo contrato social tem um CPF. E, na verdade, esse CPF é o que é uma pessoa que acreditou, que lutou, que se arriscou para tirar um sonho do papel que só existia na tua mente e transformar aquilo em realidade. Então, eu vi que o maior desafio que eu vi foi esse, assim, chegou uma hora que parecia que o caos estava instaurado e as pessoas não acreditavam mais, né? Que aquela tempestade iria terminar, entendeu? Fazer aquela gestão do seu pessoal ali para ajudar Sim. vocês ali a manter ali as escolas e fazer elas se progredir, né? E eu acredito também que não só isso, né? Mas também teve, como você falou, medo, né? Das pessoas de perder o ente querido, ou ficou fragilizada, perdeu alguém, ficou desmotivada. Sim. E trabalhar com pessoas a gente sabe que é difícil, né? E para você, diante desse cenário aí, qual que foi sua filosofia que você usava para disseminar ali para sua equipe? Por incrível que pareça, eu descobri isso durante a pandemia, né? Eu acredito muito numa frase que é mais ou menos assim: o milagre, ele nasce da adversidade. Imagina se você fosse tirar todos os problemas da sua vida que você teve até aqui, todas as noites em claro, acordado que você passou porque estava preocupado com alguma situação, como que você seria hoje como ser humano? Então, muitas vezes, para a gente viver um milagre, a gente passa pela tempestade antes, né? Aquela frase lá: eu amo o sol, eu amo o calor, eu amo a natureza. Mas para uma semente se tornar uma planta e depois virar uma árvore, ela precisa da chuva, ela precisa da tempestade. Então, assim, eu sempre acreditei que as tempestades da vida, ela prepara o teu potencial. Ou você trava nessa tempestade, ou você se desenvolve e se torna uma pessoa melhor. Talvez você não vai alcançar o resultado que você tinha imaginado inicialmente, que você tinha planejado. Mas se você passar pela tempestade e sobreviver, de alguma forma você se torna uma pessoa melhor. Uhum. Então, me apeguei a Deus, assim, acho que foi a pandemia, foi a época que
Eu tomei, como empreendedor, muitas adversidades ali que a gente lidava diariamente, mas foi quando eu também decidi, assim, entregar verdadeiramente, assim, meu coração para Deus, e de alguma forma ali o milagre acontecia. A gente, quando parecia que não ia ter aquela luz do fim do túnel, vinha um novo combustível ali para a gente prosseguir, para a gente continuar. É, Na minha visão, até eu conto aí um pouquinho no livro, no Recomeçar, eu acho que, assim, uma visão pessimista, ela te leva para o fundo do poço, pessoas pessimistas, elas não vão construir uma vida positiva, porque pessoas pessimistas, elas veem dificuldade em tudo. Em toda oportunidade, ela vai potencializar a dificuldade que tem para abrir aquela porta. A pessoa otimista, ela é quando geralmente a gente está colhendo frutos dos nossos resultados. Pô, tô ganhando dinheiro, tô com todas as contas pagas, tô indo num restaurante chique, tô indo numa viagem bacana. Aí a gente está otimista, a gente está motivado. E a fé, que foi o que eu desenvolvi e vivi intensamente na pandemia, é quando você tem uma visão, um propósito, que você acredita naquela visão de futuro, que você acredita que você vai passar pela tempestade ali que você está vivendo, mas que você está tomando porrada de todas as formas. Legal. Então a fé faz você não desistir. O cenário está falando para você desistir. Pessoas próximas a você estão falando para você desistir. Mas tem uma força interna, invisível, e eu chamo essa força de Deus, que está te guiando. E você só está indo. Você nem sabe por que você está indo, mas você está indo. Você está indo e está acreditando um passo de cada vez. Vai sair da tempestade com cicatriz, com sequela, talvez com feridas na alma que você vai ter que lidar, vai ter que aprender, vai se tornar uma pessoa melhor. Mas a fé, ela te guia. A fé, você não para na fé. O otimismo, às vezes num cenário adverso, você fica desmotivado e desiste e não vou mais fazer isso. A fé você continua. Legal, então, aprendi muito, assim. Muito, muito bom essa visão que você falou. Até mesmo as pessoas que estão buscando para empreender, né, acham dificuldade em tudo, né? E você passou pela pandemia e teve que se reinventar, teve que tirar força ali da fé de Deus, né? Do teu espiritual. E as pessoas que buscam isso daí hoje, né? Talvez olha para você hoje, mas ele é CEO da escola, ele é o fundador, agora ele é escritor, agora é palestrante. Então, assim, tem uma analogia de que foi fácil para você, né? De ter chegado até aqui, mas teve muita diversidade, né? Qual que foi o caminho mais difícil, desde lá do começo da sua trajetória, desde a primeira escola até hoje? Qual que foi a maior dificuldade que você enfrentou para mostrar aí pro pessoal que está nos assistindo aí? Um relato aí, uma experiência pessoal de dificuldade também, porque hoje as pessoas se encontram numa dificuldade, já não quer mais empreender, ou já desiste no estágio inicial ali, da fase inicial, já não quer saber de mais nada, vou voltar para o meu CLT, que é mais seguro, que é mais tranquilo. Fala um pouquinho aí de você, dessa trajetória difícil aí que você teve que segurar as pontas firmes. Eu até compartilho um capítulo, eu ouvi isso ontem, de uma leitora do meu livro, que eu fiz uma reunião, que nós estamos fechando uma parceria lá para a escola. Eu tinha enviado o meu livro para ela lá de presente e tal, ela leu e veio, depois da reunião, começamos a conversar sobre o livro Recomeçar. E é uma coisa real que aconteceu comigo e eu vi que acontece com a maioria das pessoas, que eu já vou estar contando aqui, que foi uma palestra que eu realizei para universitários. Essa última recente sua aqui? Não, na verdade, essa palestra aí, faz uns 3 anos, mais ou menos, que eu realizei ela, o tema da palestra era propósito. Resumindo lá sobre a palestra, fui convidado para palestrar para alguns universitários que estavam terminando seus cursos, estavam buscando vaga para trainees de empresas e tal, né? Se colocar no mercado de trabalho e tudo mais. E resumindo, o tema da palestra era propósito. E aquela famosa frase que a gente encontra nos livros motivacionais. Só vive o propósito quem suporta passar pelo processo. E eu perguntei, beleza, e o que é passar pelo processo? Então, estava ali palestrando, mas eu gosto muito de interagir, né? Legal. É importante se fazer aquelas perguntas de reflexões para provocar a pessoa a pensar. E todos que responderam ali, responderam de forma correta. Você passar pelo processo, quando você tem uma meta, um objetivo,
É você ter resiliência, motivação, foco, é você abrir mão dos prazeres da vida, das distrações do presente, acreditando num futuro melhor, que você, pô, tô plantando hoje, amanhã eu vou colher melhor, tô abrindo mão disso hoje, porque amanhã eu vou poder desfrutar disso melhor. Resumindo, eram respostas desse tipo e todas as respostas, se a gente for analisar, é correto. E aí eu fiz uma outra pergunta que essa sim me trouxe reflexões. Eu falei, poxa, se a maioria das pessoas que tem um propósito definido, que tem uma meta, um objetivo que ela quer alcançar, e que ela tem consciência do que é passar pelo processo, que é isso mesmo, resiliência, motivação, tal. Por que mesmo assim muitos desistem? Por que você desistiu? Por que você desistiu? E você? E aí a galera começou a responder. E aí isso me trouxe reflexões que fez eu lembrar do meu início. A maioria das pessoas que compartilharam ali, que desistiram de alguma meta, de algum objetivo, foi pelas críticas que elas receberam de pessoas próximas a ela. Aquele famoso, eu sabia que você ia fracassar, eu sabia que isso não era para você, você sonha demais, sonha alto demais, não se coloca no seu lugar. E geralmente a gente compartilha, muitas vezes o ser humano cai nesse erro, e eu já caí nesse erro muitas vezes, que a gente está tão motivado com uma meta, com um objetivo que a gente tem, que a gente acaba compartilhando com pessoas próximas ali da nossa convivência. Uhum. E nem sempre essas pessoas próximas da sua convivência, ela torce por você. Às vezes a pessoa, eu vi que as pessoas têm medo de ver outras agirem. Tipo, tem medo de ver que tem alguém ali do lado, de vez de se inspirar na garra e na determinação daquela pessoa, eu não sei por qual razão, até hoje não consigo entender, mas algumas pessoas se assustam. E às vezes tipo, como eu não tô agindo, eu vou torcer para você fracassar. Então a galera compartilhou nessa palestra, eu conto isso no livro, porque na reunião que eu fiz ontem, a leitura do livro falou a mesma coisa, que ela já desistiu de alguns projetos que ela tinha na vida dela, pelas críticas que ela recebeu de pessoas próximas a ela. E no meu início do empreendedorismo, isso me assustava muito. Porque eu comecei como vendedor só por comissão dessa rede de escola de inglês. Trabalhei nessa rede por 6 anos, tive a oportunidade de crescer. Todo o plano de carreira que eles tinham me vendido, que eu poderia me tornar gerente regional, aconteceu comigo. E aí eu me desliguei dessa empresa em 2009. E em 2009 eu já comecei os primeiros passos de fundar a Newcastle. Só que eu tinha pouca grana, não tinha recurso, eu me considerava uma autoridade no mundo de vendas, no mundo das matrículas, mas nunca tinha dado aula de inglês, não sabia como administrar uma empresa. Eu era líder de vendas, batia a laje ali vendendo 12 horas por dia, mas meu mundo era vendas, assistia várias palestras, lia muitos livros de vendas, autoridades em vendas. E naquele meu início lá, eu recebi muitas ofertas de emprego, de redes concorrentes, para eu ser diretor comercial e tudo mais, com um salário significativo legal, que mudaria ali minha vida naquele momento. E eu disse não para todas essas oportunidades, porque na minha veia, no meu coração, eu queria empreender. Você acreditava naquilo? Eu acreditava, falava, se eu não viver isso agora, eu vou me frustrar, não vou viver isso nunca mais. Só que daí, como eu tinha muitas pessoas do ramo ali conhecidos, muitos diziam, você vai quebrar, você não vai dar certo, sua escola é pequenininha, sua escola é feia, as concorrentes são muito melhores do que você. Isso você ouvia no início? Eu ouvia muito, quase que semanalmente. Nossa. E na verdade, assim, no início, até me chateava quando eu via isso de pessoas próximas. Só que depois é onde Deus te dá uma sacudida de novo. Meu irmão, tô te dando a visão de um projeto aí que pode abençoar a sua vida. Só que você vai ter que trabalhar muito, você vai ter que fazer sua parte também. Se você ficar dando voz aí para quem tá na plateia, torcendo pelo teu fracasso, então sai da cadeira aí que eu tô te colocando. E aí é onde eu comecei a entender que eu tinha que usar essas vozes negativas como combustível. Mas até eu entender isso, me travava muitas vezes. Então, assim, até durante a pandemia, que foi uma crise muito maior,
eu vi que eu mantive e senti um impacto, e teve muitos momentos que durante a pandemia eu tive medo, porque eu tinha uma média de 200 funcionários na marca, e nós não mandamos ninguém embora, porque se a Newcastle cresceu é porque tem um suor, não é o suor do Gustavo que está ali. Gustavo não faria nada, né? O Gustavo foi o que deu o primeiro passo, foi o que idealizou, mas a Newcastle se tornou aí a marca mais bem avaliada da região, a marca que mais cresceu na região, pelo grupo de pessoas que tinham ali. Sim. Então, a gente, os diretores ali, os sócios das unidades e tal, nós se fechamos ali, vamos segurar todo mundo aí, enquanto a gente tiver fôlego para segurar. E graças a Deus deu certo. Só que por mais que a pandemia, ela... aí é onde que eu falo que o deserto é importante, que ele forma o seu caráter, forma a tua essência. Por mais que a pandemia foi um problema muito maior, muito mais complexo, Sim. que a empresa já estava num outro nível, não me abalava tanto emocionalmente igual o meu início. Porque no início ali você tem muito amor ali, você fica cego. Então, você está fazendo o melhor que você pode com o pouco recurso que você tem. Então, eu lembro que algumas críticas me machucavam. E depois você lembra alguma, por exemplo, aí? O que era mais sensível aí para você? Que você falava, poxa, essa é pra me derrubar mesmo. Teve uma, assim, que é uma conquista que parece bem simples, mas eu lembro que eu fiquei muito feliz. Que foi quando nós instalamos a primeira fachada da Newcastle, que foi na Páscoa. Foi na sexta-feira, na verdade, sexta-feira de Aleluia lá, né? E o que acontece? A Newcastle, quando eu comecei com a escola, eu comecei sublocando salas de aulas de cursinho pré-vestibular e de um sindicato que tinha aqui no centro na 11 de agosto. Então, assim, eu não tinha fachada, não tinha nada. O que eu tinha era uma loninha na porta, um banner na porta, né? E aí, graças a Deus, que eu nem sei como, em 4 meses ali a gente tinha mais de 300 alunos, sublocando sala de aula. Então, o que eu fazia? A minha negociação era... Eu ia lá, batia na porta do cursinho, perguntava se eles tinham salas disponíveis para sublocar. Eles me passavam os horários e os dias que eles tinham essa sala, eu tentava montar grupo de curso de inglês ali, né? E beleza. E aí eu lembro que muita gente, pô, mas você não tem nem fachada, tal, como que você quer... Aí nós saímos, depois que nós tínhamos aí... Então, a primeira crítica aí, vocês não tem nem fachada, não tem nenhum logo ali chamando o pessoal, como vocês querem crescer. Como que você quer ser uma empresa, né? Tipo, como que você quer ser visto se eu chego aqui e não vejo o nome da tua escola? Então, assim, uma coisa simples, mas que me martelava por muitos meses ali, até a gente ter a fachada, né? E aí nós saímos, resumindo, dessas salas de aula, depois que criou uma certa estrutura ali, que nós tínhamos mais de 400 alunos espalhados, né? Aí nós alugamos o primeiro imóvel na Moraes Salles e aí prioridade era ter a fachadona. Aí fizemos uma fachada grande lá. Legal. E aí eu fiquei muito feliz. Tipo assim, aquela fachada que você paga contando as moedas, sabe? Sim. Apostando. Mas eu falei, não, vai ter o nosso nome aqui. Então são pequenas coisinhas que quando você está começando assim, você dá muito valor, sabe? E eu vi que durante a minha trajetória eu fui perdendo um pouquinho dessa essência. Daí eu falei, não, Deus, eu quero voltar. Eu sei da onde eu saí e o que... Você enfrentou, né, para chegar até ali naquele momento, para montar, né? Sim, ter a sua primeira escola, o seu primeiro salão ali, o seu primeiro espaço, com a sua fachada, pô. Com a fachada. Aí tá a importância de você celebrar as pequenas conquistas, né? A importância de você comemorar cada vitória sua, né? Porque tem pessoas que acham que talvez para algum, uma fachada não é nada, mas para você era tudo que você queria naquele momento para só ter um start para explodir para as outras, né? Sim. E depois eu vi que assim, que é por isso que a gente nunca pode desistir quando nós ouvimos alguma crítica. Na maioria das vezes, não em todas, mas na grande maioria das vezes, se você é uma pessoa assim que tem fé em Deus, acredita em Jesus Cristo como seu guia, e você tem atitudes corretas para a vida, se você está recebendo críticas que você não vai conseguir, críticas desse tipo, que você não tem capacidade para tal coisa, mostra que você está na direção correta. Porque eu vi que toda vez que você estiver fazendo algo aí que vai agradar a Deus, que vai abençoar vidas ali da comunidade, do grupo ali que você está pertencendo, você sempre vai levantar a voz da oposição. Sim. Sempre vai ter alguma pessoa para te atacar. Então,
Seja na tua empresa, seja na tua vida pessoal, mas eles sempre acham motivo para diminuir o outro ser humano. Ou até mesmo para tentar te parar. Uma coisa que você falou que eu fiquei pensando aqui, né? Que hoje você falou que o propósito da Newcastle, de empreender, de crescer a escola cada vez mais, é para honrar a Deus, né? Para honrar e glorificar o nome de Deus. O que seria isso? Honrar e glorificar a Deus através de todo esse trabalho que você vem fazendo? Na verdade, aonde que eu comecei a ter essa consciência? Primeiro foi quando minha esposa ela se converteu tal, já faz não lembro exato, mas uns 6, 7 anos. E aí eu comecei a frequentar mais a igreja, assim, a buscar criar um relacionamento mais íntimo com Deus, né? Só que uma coisa que eu me dei conta, assim, no empreendedorismo, não no empreendedorismo, acho que toda pessoa que ela busca ser protagonista da vida dela, que ela busca avançar, busca acreditar nela mesmo, você sempre vai passar por algum desconforto. Quando você tem uma meta, um objetivo, até por isso que nós damos valor quando nós avançamos, porque existem desconfortos na caminhada de qualquer pessoa. E eu lembro que, todas as vezes que eu tinha algum desconforto, no meu íntimo era com Deus que eu ia ter uma DR lá, que eu ia trocar uma ideia. Deus, por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo comigo? Na maior murmuração. E aí, conforme a gente vai criando um relacionamento com Deus, a gente vai tendo consciência que não era o porquê, era para quê. O que eu tinha que aprender com isso? A gente começa a ter consciência que você nunca vai vencer, que sozinho você é fraco, que sozinho você não vai longe. Mas que se você tiver fé, se você tiver Deus no seu coração, no teu caráter, de alguma forma ele se torna ali o teu escudo protetor, de alguma forma ele tira ou te protege das porradas da vida, ou faz você aprender com essas adversidades. E a gente começa a ter consciência, olhando para trás, que, aquela adversidade que tirou a minha paz, hoje eu tenho um problema muito maior, eu tenho paz de espírito para resolver. Então, quando eu vi que tudo que eu ia murmurar com Deus, eu entendi, na minha imaturidade, na minha ignorância espiritual, conforme eu fui me relacionando e buscando criar um relacionamento mais íntimo com Deus, eu vi que, tudo que eu tenho que fazer para honrar a Deus. Principalmente quando a gente passa por situações na vida que não é dinheiro que resolve. Eu não demorei muito para entender, mas eu vejo que o mundo hoje ele é muito vazio, ele é muito raso. É uma mentalidade muito superficial. Galera, principalmente de mídia social, acha que saldo bancário positivo vai fazer você resolver todos os problemas da sua vida. Até você ter um ente querido seu no hospital, você está ali pagando um plano de saúde, você está oferecendo o melhor para aquela pessoa, mas que não é o hospital que vai curar ela, é Deus. Então, eu passei por algumas situações na minha vida que não era dinheiro. Meu filho, uma vez, em 2019, um pouquinho antes da pandemia, foi atropelado por uma médica que não prestou socorro. E meu filho quebrou a perna lá em 3 pedaços. Na época a Newcastle estava bem, antes da pandemia, estava super estruturada, com reserva financeira e tudo mais. E meu filho ficou com 2 anos com um pino na perna e não era dinheiro que daria um osso novo na perna dele, entendeu? Era o quê? O processo de Deus. Graças a Deus ele ficou mais forte de mentalidade, ele não ficou com nenhuma sequela, tem uma cicatriz que mostra a luta que ele enfrentou, de ter que ir na fisioterapia todo dia, depois que no processo ali de recuperação. Então, assim, às vezes, quando a gente começa a ter relacionamento com Deus, a gente vê que as coisas do mundo é no máximo uma ferramenta para você, entendeu? O dinheiro é só uma ferramenta de vida, entendeu? Legal. E aí deu para ver que você mudou, né? Gustavo, era de um jeito, quando você teve esse relacionamento com Deus no íntimo ali, foi diferente, foi um novo recomeço. Daí que surgiu a ideia do livro, Recomeçar, ou não? Sim, na verdade, o livro Recomeçar, a ideia dele nasceu assim, pelo que eu falei aqui alguns minutinhos atrás, da dificuldade que a gente estava enfrentando, né? Dentro da empresa e do mundo, assim. A pandemia, ela deixou muitas pessoas com feridas emocionais muito fortes, né?
Então, assim, eu estava vivendo ali o que eu sempre fui um cara que buscava ser motivado e levar essa mensagem de motivação para as pessoas acreditar nela, no potencial que elas têm. Eu vi que, de fato, a pandemia contaminou a sociedade como um todo. Então, o Recomeçar foi uma sementinha que Deus colocou no meu coração, que eu falei, poxa, eu quero trazer, a gente vai viver a pandemia terminando, o mundo vai viver um processo de recomeço. Então, eu quis trazer histórias aí, tem muitas histórias bíblicas, todas as histórias que eu compartilho aqui no livro são histórias reais, algumas minhas ou de pessoas próximas a mim, outras bíblicas e outras de personalidades. De pessoas que passaram pelo fundo do poço, conheceram o fundo do poço, passaram pelo deserto e construíram a sua melhor versão, os seus melhores resultados depois que passaram pelo fundo do poço. Então, por exemplo, aí tem a história lá do Ronaldo Fenômeno, quando ele quebrou o joelho. Pô, ele estava no auge da carreira, 24 anos, todos os jornais do mundo falando que ele ia parar de jogar bola. Ele mesmo falou que ouviu de médicos que se ele voltasse a andar ele já estava no lucro. Pô, o cara fez lá 2 anos que parou a carreira dele, ele voltou, foi campeão do mundo, artilheiro da Copa, último título do Brasil, né? E virou fenômeno. Já era fenômeno antes, depois então... tem o Messi que... Hoje todo mundo queria estar ali sendo Messi, erguendo a Copa do Mundo, né? O troféu de campeão. Mas e as 4 Copas anteriores que ele perdeu e foi execrado por várias mídias, imprensa do país dele, torcedores do país dele. E hoje o cara é idolatrado ali no país. Então, assim, tem várias histórias. Mostra um reviravolta, né? De você sobressair de uma situação difícil, né? Ou até mesmo quando você acha que não tem mais saída, que acabou, né? Como foi o exemplo do Ronaldo, porque ninguém imaginava que ele voltaria a jogar, né? E depois ele voltou, destruiu tudo, foi campeão em quase tudo. Sim. Eu acho que essa é a mensagem do livro, assim, eu falo que é uma mensagem de esperança, mas não uma esperança rasa. É uma mensagem de esperança de você criar consciência que tem uma coisa que só você pode fazer por você. Que não é sua esposa, seu marido, seu líder, seu pai, sua mãe, que ninguém pode fazer por você a não ser você mesmo. Que é você acreditar em você. Se você tiver uma baixa estima na vida, se você tiver uma visão pessimista, você vai ficar cavando cada vez mais o fundo do seu poço. Se você for uma pessoa guerreira, com fé, que tem essa perseverança, que você acredita em você, que acredita no seu potencial, que acredita no Deus que te guia, de alguma forma você consegue buscar essa evolução. E essas pessoas, elas viveram esse deserto, elas passaram por esse período de escuridão. Tem quase 20 exemplos aí no livro. Legal. E muito legal porque são histórias diferentes, de homens e mulheres vitoriosos para a vida, assim. Mas que todos passaram pelo processo. Que todos, em algum momento nesse processo, se sentiram solitários. Porque em muitos momentos da vida é você com Deus. Tem pessoas que vão te criticar, tem pessoas que vão torcer por você. Mas tem situações da vida que, se você tem um propósito, que você busca algo, é você com Deus. É você no teu íntimo. Você tem que ser essa pessoa que vai fazer outras pessoas acreditarem, sabe? Legal, bacana. Então, essa é a chave. Essa é a chave. Chave do motor de partida aí. Sim, sim. Eu acho que ainda mais para nós, assim, brasileiros, país, assim, subdesenvolvido, né? Que a gente nasce em crise, né? Então, o Brasil sempre esteve em crise, né? Assim, política... É um país que, se você não lutar, se você não tiver fé, você fica limitado, né? Exatamente. Você não vive o potencial que você tem, você não vive as suas... acaba não explorando o que você pode ir além, né? Do que você acredita, né? Por isso que é importante ter uma fé bem forte e inabalável, né? Que a ideia central é essa, de você sempre acreditar no invisível que você não está vendo agora, que você é capaz de vencer, a conquistar a todo custo, né? Agora eu vi que você está palestrando também, tá nessa pegada forte aí. As suas palestras são baseadas nisso, né? De alta performance? Sim, sim. Eu palestro muito ali um pouquinho contando minha trajetória, né? Como empreendedor, como líder de vendas, tal.
Eu vendia muito curso de inglês ali no semáforo, da Moraes Salles com o Coronel Cara, você Quirino. já fez de tudo. Já fez de tudo e um pouco, né? Esse mundo de vendas aí eu sempre fui apaixonado, assim. Gostava, sabe? Era algo Isso desde criança ou não? Pô, desde criança. Eu com... nada a ver o que eu vou falar, mas eu com 13, 14 anos, eu criava vários peixes, né? Peixe de rio, Oscar, tucunaré, dourado. Pegava uns peixes pequenininhos, deixava grande e ia vender. Então, meu quarto lá tinha vários aquários e tal. Então, eu sempre gostava, assim. Que legal. Você ia atrás do seu dinheiro, pô. Teve uma oportunidade que eu fui vender bebidas, né? Cervejas em porta de show. Mas para viver essa experiência e tal. Isso daí eu já era gerente de escola de inglês, já tava... Caraca. Falei, não, vamos viver isso daí. A venda está no seu sangue, então. Vender é com você. Vender eu gosto muito. Assim, eu acho que toda profissão, de alguma forma, tem vendas, entendeu? Né? Pode ser o melhor dentista, você tem que ter paciência. Pode ser o melhor médico, pode ser o melhor advogado. Até o que não é venda. Acho que a venda, ou você vende assim, o lazer, né, um momento de relax para o seu cliente, ou você vende uma solução de alguma dor que ele tem. Então, assim, a venda bem feita, ela sempre agrega valor na vida do cliente que está recebendo aquilo que você está vendendo, entendeu? Entendi. Qual que é o segredo da venda aí, para a gente fazer muitas vendas? Acho que a primeira é você ter essa motivação, né, de você ser uma pessoa com iniciativa, né? Porque o vendedor, assim... você, sei lá, para cada 10, 20 nãos eu ouvi um sim, mas esse sim me dava combustível, me dava motivação, esse sim transforma a vida, né? Então acho que a venda até naturalmente ela vai te lapidando para a tua vida pessoal. É você entender muito do seu produto, do perfil do seu cliente, de como você pode agregar. Uma coisa que eu vejo assim, que diferencia um vendedor que tem resultado do que não tem, a audição. O vendedor ouvir a necessidade do cliente. Então, poxa, um exemplo. Não adianta eu ir lá numa loja, numa concessionária e querer comprar um carro e o vendedor me convencer a comprar uma moto porque ele tem que bater uma meta de motos vendidas no mês. Entendeu? Tipo, eu quero comprar uma calça jeans numa loja e o vendedor quer me convencer a comprar um terno. Eu acho que assim, quando o vendedor ele ouve o que o cliente está falando, tem essa sensibilidade para entender a dor do cliente ou entender o que o cliente busca, qual que é o objetivo que o cliente tem ali naquele momento, ele se torna um vendedor de alta performance. Geralmente destaque ali da empresa que ele trabalha, que ele representa. E hoje você foca nisso para transmitir também nas suas palestras, vendas. Sim. Você fala de tudo e um pouco. Vendas, gestão de pessoas, alta performance... Sim, eu acho que relacionamento, um todo, né? Venda é relacionamento com pessoas. Então, na verdade, está tudo englobado com pessoas, né? Vendas, relacionamento, gestão, alta performance, bater meta, emocional, relacionamento, espiritual. Então, tudo acaba envolvendo ali no ser, né? Porque é um exemplo bem resumido disso. Já teve situações de, no mesmo dia, eu vender um curso de inglês para uma pessoa que, sei lá, todo ano vai passar as férias em Nova York, que o dinheiro da mensalidade ali da escola era simbólico para ela gasta aquilo numa tarde ali no cinema e no restaurante, e que estava tudo bem, já falava inglês fluente e tal, e que procurava escola só para ter uma manutenção, manter o contato com o idioma, para a próxima viagem internacional. E aí no mesmo dia eu encontrava aquele cliente universitário, começando a vida, que estava buscando muito aprender o inglês, porque vai agregar valor na carreira dele, e pagava a mensalidade da escola ali contando a moedinha, mas porque acreditou muito na metodologia que eu vendia, acreditou muito que aquela metodologia, ele aplicando da forma correta, iria alavancar o futuro dele, né? Então, abrir mão dos prazeres do presente para investir num futuro que vai te trazer resultados. Então, assim, eu vivi muitas e muitas vezes esse cenário de ter aquela pessoa até com uma soberba, não preciso do inglês, mas eu só quero para manter, e o outro que não, eu tô apostando minha vida em você. Isso que eu acredito, vamos fechar. Vamos fechar.
E como gestor de pessoas é a mesma coisa. Você vai ter na tua equipe pessoas diferentes, com criações diferentes, com traumas diferentes, com motivações diferentes, muitas vezes com crenças diferentes, e você extrai o melhor dessas pessoas para o objetivo coletivo. Então é um desafio diário. Isso é legal que você falou, que é um desafio diário, porque, querendo ou não, né, como você falou, você pega pessoas ali da sua equipe com criações diferentes, com emocional ali diferente. Para você, que você tem que chegar ali, você tem que estar sempre bem. Você tem que estar sempre sorrindo ali. Numa dificuldade, quando, sei lá, chegou uma crise para você, qual que é o segredo para você não se mostrar ali que está abatido, que está fraco, que está com seus problemas ali, ou até mesmo familiar, ou no social, no financeiro? Como que é para você ter que chegar sorrindo ali? É fácil, é difícil, tem que segurar muita onda ou não? Na verdade, assim, o que eu acredito que eu vi que deu certo comigo, né? Eu acho que o sorriso, o sorriso é fundamental para você transmitir uma boa mensagem. Mas muitas vezes o sorriso falso, ele transmite preocupação. Ele transmite aquela coisa de fugir da realidade. O que eu acho que para mim sempre deu certo, eu sempre busquei ter esse tipo de relacionamento com o colaborador mais antigo e o mais novo assim da empresa, é você ter a sinceridade e a transparência. Então, por exemplo, na pandemia, 2020 a gente segurou a pandemia de boa, porque a empresa tinha caixa e reserva e tudo mais para se manter fechado. 2021, quando veio aquela segunda onda, aí me assustou. E é onde eu me reuni ali com a galera da equipe e falei, pessoal, agora a gente está no meio de uma guerra. Eu sou o primeiro, se tiver o primeiro a ser abatido aqui vai ser eu não vou abandonar ninguém. Mas a gente tem que ter ciência que a gente está no meio de uma guerra. Então, acho que o líder não é o líder que se destaque, que se torna um líder de alta performance, que conquista a admiração e o respeito dos seus colaboradores. Não é o líder que ostenta dinheiro, não é o líder que sorri de forma vazia, mas é o líder que traz puxa essa responsabilidade, mostra para a equipe que ele não está fugindo, sabe? Sabe o Titanic lá, o filme? O capitão lá do Titanic, quando o navio tá afundando lá, ele não pula pro bote de salva-vida, ele morre afogado no navio, entendeu? Então acho que para mim o líder, da mesma forma que quando uma empresa bate recorde, o time bate recorde, é a foto do líder que aparece, é o líder que recebe esse reconhecimento. Eu acho, na minha visão, o líder também tem que ser o que fica ali na linha de frente. É o que está disposto a dar tem que tudo trabalhar, pela empresa. Né? Tem que dar 10 passos para trás, voltar a fazer operacional, sabe? Para resgatar aquela essência. Então, assim, na pandemia eu voltei a vender curso de inglês, porque resgatava de alguma forma a minha essência e de eu entender a linguagem do meu vendedor, sabe? Para você também, querendo ou não, era fácil porque você já passou por aquele processo. Então, você já sabia ali as ferramentas que você tinha que usar ali para o seu cliente. Sim, sim. Eu acho que essa comunicação assertiva, que a tua equipe vê honestidade em você, ela faz a equipe performar. Legal. Sabe? Eu acho que o sorriso é excelente. É a melhor ferramenta que tem para o mundo das vendas, para o mundo da gestão. Mas ele tem que ser também um sorriso de forma sincera, sabe? Legal, bacana. Gustavo, meu querido, estamos chegando na reta final. Falta só alguns minutinhos para a gente encerrar aqui. Eu quero que você deixe uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo aí. Pode ser sua filosofia, seus 3 pilares aí de crença no mundo, ou quem quer empreender, o que você indica para eles, o que você sugere aí para eles estar fazendo aí, para buscar fazer um autoconhecimento de si mesmo, buscar a Deus. O que o Gustavo acredita? Deixa essa mensagem aí para o nosso ouvinte. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui. E para você, ouvinte, o que eu acredito que eu sempre busco aplicar na minha vida é eu não sei como que foi a sua vida até aqui, eu não sei como foi o seu passado, eu não sei se você tem alguma falha, algum sentimento de culpa, algum sentimento de medo, eu não sei. Mas o que eu sei é que o seu futuro, ele pode se tornar um lugar muito mais atraente do que você viveu até hoje. Mas para isso você tem que estar
de peito aberto, você tem que acreditar em você tem que acreditar no seu potencial, você tem que buscar força em Deus, força em Jesus Cristo, que muitas vezes quando a gente tem quedas na vida, somente Deus que vai conseguir te tirar desse buraco. E a tua visão de hoje, os teus pensamentos diários de hoje, eles vão determinar o seu destino. Então, é o que a gente falou aqui, uma visão pessimista, se eu alimentar ela dentro de mim diariamente, ela não vai me trazer uma vida otimista. Então, desejo para você aí que você busque a Deus, honre a Deus em tudo e que todas as tempestades da vida, elas são passagens, né? É o que a gente fala, o deserto ele é uma passagem, o deserto ele não é a sua morada. E não questiona o porquê que você está passando por isso, por mais que esteja doendo. Questione o para quê, o que você está aprendendo com isso, qual que é a visão de futuro que você tem dessa. É uma visão de futuro atraente? Então acredita em você, meu irmão. Pede recurso para Deus e vai para cima, que a vida está passando aí, e enquanto tem muita gente aí que fica se lamentando, murmurando, a vida está passando. Então, se você quer mudar essa realidade, você tem que ir para cima com as ferramentas que você tem em mãos, né? Maravilha, show de bola. Para quem quiser adquirir seu livrão aqui, ó, os dois, como que faz para encontrar? Deixa suas redes sociais aí para o pessoal que quer buscar o seu livro aí, quer ler Recomeçar, Managers, como que faz para encontrar? Ó, nas minhas redes sociais, o Instagram é @GustavoNewcastle, tem ali os links. Você encontra na Amazon, encontra na Livraria Leitura aqui de Campinas. Legal. Se digitar no Google também tem Já outros aparece. marketplaces que aparecem. O Recomeçar, aí ele tá entrando aí, eu recebi essa notícia para de repente aí se tornar best-seller. Oh, que legal, parabéns. Tem o prefácio aí do conquista Oscar aí. Schmidt aí, Show então de bola. ele tá em todo o território nacional aí, graças a Deus, e a galera tá adquirindo aí. Legal, bacana. Gustavo, meu querido, muito obrigado aqui Valeu, pela Danilão. sua presença. Agradeço aí, com certeza abriu vários insights aí para os nossos ouvintes, até para eu aqui que estava assistindo um pouquinho da sua jornada aqui, é sensacional. Parabéns aí pela sua conquista aí, por tudo que você vem adquirindo aí no seu sucesso profissional. Certo? Sucesso nessa sua jornada aí. Tamo junto, Danilão. Muito obrigado, gratidão e que Deus abençoe cada vez mais os seus projetos, podcast. Sempre tô aqui à disposição. Amém. Com certeza vai voltar mais vezes aqui, meu querido. Tamo junto. Tamo mano. junto. E esse foi o tema de hoje do nosso podcast. Agradeço vocês aí, ouvintes. Já vou pedir para você ver aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo. Vou deixar o contato do Gui aqui, ó. O livraço que ele fez aqui, ó. Recomeçar. Para você que está buscando um recomeço, essa é a hora. Um abraço e até o próximo podcast.